Está no ar o programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é um programa idealizado pelo curso de Direito da Univale, juntamente com a TV Univale. Estamos aqui sempre trazendo temas importantes, temas relevantes, discutindo o direito para que você que está nos assistindo possa conhecer melhor e conhecer um pouco mais do mundo jurídico. A nossa ideia aqui não é trazer questões muito técnicas, é tentar falar de uma forma bem objetiva para que você que está de casa nos assistindo possa de fato ser inserido nesse assunto e perceber como o direito afeta a sua vida e o seu cotidiano. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre direito administrativo. Nós vamos falar sobre o Estado, sobre as contratações públicas. E eu tenho aqui o professor Fabiano Batista. O professor Fabiano, ele é professor de Direito Administrativo aqui no Univale. Seja muito bem-vindo, professor Fabiano. Obrigado. E eu tenho aqui a aluna acadêmica do curso de Direito do 8º período, Kívia, que também está tendo contato agora com as matérias de Direito Administrativo e vai nos ajudar também aqui a esclarecer algumas coisas do ponto de vista dos acadêmicos. Dentro desse contexto, eu queria começar, professor Fabiano, te fazendo uma pergunta. O Estado, dentro de um território, qualquer que seja ele está acima dos demais sujeitos de direito. O Estado, ele cria normas, ele dita regras, ele regulamenta, ele fiscaliza e, em caso de não cumprimento, ele pune. É desse Estado que nós vamos falar a partir desse momento. Dentro desse contexto que eu trouxe aqui, qual que é a principal função do Estado em relação a nós, que somos o povo brasileiro? Sim, primeiramente, obrigado pelo convite. O Estado, na verdade, é uma criação jurídica. Ele veio para regular os interesses públicos da sociedade. Portanto, a ideia dos indivíduos renunciarem a alguns direitos para viver em comunidade. E aí surge a ideia do Estado que vai perseguir esse interesse que pertence a todos. Chamado interesse público, o bem comum, o interesse da coletividade. Então, nesse contexto, a gente tem o Estado, de fato, ele tutelando as necessidades também da sociedade. Dentro desse contexto, Kívia, que o professor Fabiano acabou de colocar, que o Estado ele tem esse dever de fazer, você consegue perceber isso também? Você queria fazer algum tipo de acréscimo nesse contexto? Sim, muito importante que o professor acabou de dizer. É importante também explicar para todos aqueles que estão nos assistindo que o interesse público é para atingir uma coletividade, ou seja, onde os interesses individuais, quando eles estão em conflitos com o direito coletivo, o Estado deverá agir de forma que os direitos coletivos eles prevaleçam. Então, dentro desse objetivo que nós estamos falando aqui, o interesse público, a gente traçando o interesse público como a função principal do Estado, em toda situação, professor, o interesse público ele vai prevalecer? Ou existe, por exemplo, uma brecha, uma exceção a essa regra? Bom, historicamente, o Estado ele agia de forma absoluta, sem respeitar qualquer garantia ou qualquer direito ao indivíduo. Tá? Então, ao longo da história, houve ideologias estatais que alteraram esse parâmetro. A partir do momento que foi instituído o Estado de Direito, o Estado também tem que respeitar as leis por ele editadas e também ele tem que assegurar direitos fundamentais, os chamados direitos humanos, que todo indivíduo, pelo entendimento filosófico, já nasce com esses direitos. E são esses direitos que os indivíduos vão renunciar parcialmente para que o Estado possa gerir o interesse da coletividade. Dentro desse contexto que você trouxe para nós agora, como é que o Estado ele identifica o interesse público ou como é que ele prioriza o que deve fazer ou não? Existe uma regra objetiva a ser seguida na lei ou varia de governo para governo? Como é que funciona isso? Isso vai depender da ideologia do Estado. Quando o Estado adota uma ideologia liberal, ele vai prestar um número menor de serviços públicos à coletividade. Porém, quando o Estado adota uma ideologia social, ele vai trazer para ele maiores responsabilidades,
né? A partir do momento de reconhecer direitos sociais, exemplo da educação, da saúde, o Estado tem que efetivar esses direitos, tá? A questão é como identificar o interesse público. Na verdade, quem vai dizer o que é interesse público? Esse interesse público, o ideal seria que a própria sociedade em conjunto, deliberasse e decidisse quais são os interesses a serem perseguidos. Mas como isso seria e é inviável ainda, surgiu a ideia da representação política. Dentro desse contexto que você acabou de explicar para a gente, muito bem explicado, como é que é feita essa representação política? Como eu falei, a ideia seria, o ideal seria que as próprias pessoas se reunissem em uma assembleia e decidissem quais os direitos seriam perseguidos, qual seria o interesse público a ser perseguido pelo Estado. Porém, a representação política é quando a gente elege representantes, mandatários que vão decidir essas políticas em nosso nome. Esses representantes estão no poder legislativo e poder executivo. Então, quando se elege um prefeito, um governador, um presidente, vereadores, deputados e senadores, esses representarão o interesse de toda a coletividade. E é interessante a gente perceber que dentro dessa questão de eleição, inclusive se vota em um candidato pelas propostas, né, de beneficiar algum tipo de serviço público em detrimento de outro. Então eu percebo que aquele é mais importante, aquele sujeito ele conseguiu me alcançar, ele conseguiu a minha simpatia para que eu votasse nele. E dentro disso que a gente está falando também, o Estado tendo que promover o interesse coletivo, o Estado tendo que tutelar o indivíduo, para que faça isso, o Estado ele precisa prestar alguns serviços públicos, não é verdade? Exato. Dentro desse contexto, como é que funciona? Como é que o Estado chega, ou como é que o Estado faz para que ele possa prestar um serviço público para a coletividade? O primeiro passo é a elaboração da política pública, tá? A partir do momento que a Constituição reconhece o direito à educação, o Estado tem que criar uma estrutura para efetivar esse direito, tal como elaborar as políticas educacionais, construir as escolas, contratar o professor, tá? E a Constituição Federal com relação à educação é muito ampla esse direito, que vai desde o acesso à escola através do transporte, a manutenção na escola do aluno com relação à merenda escolar, o fornecimento do material didático, tá? E o Estado, para contratar esses serviços, ele precisa fazer um procedimento administrativo próprio, que é a licitação. Pois bem. Essa licitação, Kívia, eu poderia dizer que é uma forma de contratar ou a principal forma, ou a única forma de se contratar um serviço público? Isso. A licitação ela é um procedimento na qual é um procedimento vinculado, na qual antecede as contratações públicas. Onde devemos observar a proposta mais vantajosa nas compras dos materiais hospitalares, por exemplo, nas construções de obras públicas, prestações de serviço, se faz necessário observar a proposta mais vantajosa. Nós como indivíduos, né, particulares, podemos dispor dos nossos bens da maneira que quisermos, né, da maneira que for mais viável. A administração pública não, pois ela trabalha com o dinheiro dos nossos impostos, por exemplo. Então ela tem que atingir um interesse social em uma regra. São vários procedimentos que têm que ser enumerados para que eles pratiquem. A Constituição Federal nos traz no artigo 37, a Lei das Licitações também, que é a Lei 8666, ela traz todos os procedimentos que são necessários. Pois bem, muito bem. Professor, a Kívia trouxe aqui esse contexto de uma licitação, né? Como é que ela funciona, ou pelo menos por que se faz uma licitação. Mas existe alguma outra forma do poder público contratar um serviço público para prestar para a sociedade fora de uma licitação, ou a licitação é o único meio? Sim, a licitação, na verdade, era um procedimento que já existia antes da Constituição Federal de 88. Tá? Após a Constituição, foi editada uma nova lei, e essa lei ela veio para moralizar as contratações públicas. É uma lei de 93, mas a própria Constituição ressalva a possibilidade de contratação direta. Então, eu tenho situações em que pode haver contratação direta, essas situações estão elencadas na própria lei de licitação, tá? Em que o Estado vai poder
dispensar esse procedimento, né, por vários motivos, entre eles a inviabilidade da competição. Então o Estado ele não vai licitar porque ele não tem a possibilidade de ter concorrência, né, naqueles que vão ser contratados. Então existem situações em que o Estado contrata diretamente sem prévio procedimento licitatório. E irregularidade nenhuma nesse tipo de contratação, desde que de fato atinja essa situação, preencha esse requisito que você colocou, né? Não tem concorrente ou na verdade, a própria lei ela já elenca situações em que pode haver a contratação direta e também ela estabelece os requisitos para que se faça esse tipo de contratação. Vai se dispensar a licitação, mas não vai se dispensar o procedimento administrativo. Então tem que ser formalizado, tem que ser documentado essa contratação, tem que atender alguns requisitos legais, valor de mercado. Então não posso, o fato de poder contratar diretamente não dá o direito de contratar por qualquer valor. Então o valor tem que ser balizado pelo mercado. Perfeito. Eu posso subentender, porque quando a gente fala de direito administrativo, quando a gente fala de prestação de serviço público, a gente ouve muito falar em poder discricionário, né? O poder discricionário nesse contexto ele não entra, não é? O que seria esse poder discricionário para a gente entender melhor? E entraria nessa questão, por exemplo, o prefeito, o governador, ele pode escolher do jeito que ele quer, da forma que ele quer? Na verdade, quando um candidato, né, busca sua eleição, né, vencer uma eleição para o cargo de prefeito, governador, presidente, ele já tem um programa de governo. E é esse programa de governo que vai estabelecer quais as políticas públicas que ele vai manter ou que ele vai implantar durante o seu governo. E aí existe uma discricionariedade nessa escolha de políticas públicas, certo? Algumas políticas não tem como fazer escolha, porque elas já são determinadas na própria Constituição. Então, o governador, o prefeito, o presidente não pode deixar de prestar serviço na área de saúde, dentro das suas atribuições, né, porque isso já é uma obrigação prevista na própria Constituição Federal. Então, o serviço educacional não é facultativo. Mas, como existe uma limitação de recursos públicos, né, existe sim uma discricionariedade com relação às obras e serviços que serão implantados. Então, se você pegar como exemplo o município, existe a necessidade de pavimentação de rua, de esgotamento sanitário, de construção de escola, reforma de posto de saúde, manutenção de praças. Então, o prefeito ele tem que fazer uma programação, um planejamento, tá, para que ele possa realizar todas essas obras e implantar os serviços que ele prometeu a partir do seu programa de governo. Muito bem. Então, a gente tem uma situação clara aqui, para que você que está em casa nos assistindo possa compreender. O Estado ele tem deveres e o Estado ele precisa se valer de instrumentos jurídicos também que estão na lei para que ele possa nos prestar esse serviço. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso primeiro bloco. Estamos falando aqui sobre o direito administrativo, sobre as funções do Estado. E no segundo bloco nós temos algumas questões aqui bem interessantes para a gente discutir. Não saia daí, o programa Questão de Direito volta já já.